Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pedir ao Senhor que venha trazer vida onde já não existe. Que Ele venha trazer a cura da nossa enfermidade física e espiritual que nós precisamos. Venha renovar a alegria da salvação das nossas vidas. Que aqueles que estão fracos na fé, o Senhor possa sustentá-los, mesmo aqueles que não estão aqui por um motivo ou outro. Né? Ô Max, põe um louvor bem baixinho para nós, por favor. A gente, quando escuta o louvor, a gente fica mais quebrantado. E na oração a gente precisa também estar quebrantado diante do Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós, de tantas orações, as orações que nós já fizemos neste lugar, nós oramos a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha curar, meu Deus, da nossa enfermidade. Nós sabemos que o Senhor nos curou da nossa enfermidade, da nossa alma, por meio de Cristo Jesus, porque o preço precisava ser pago. Alguém tinha que pagar essa dívida. E não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa santa, sem pecado. Que o Senhor enviou do céu, que se humilhou em forma humana e pagou o preço na cruz do Calvário. Deus, através desse nome, o nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, que o Senhor venha nos curar nessa noite, nos curar, Deus, das nossas enfermidades físicas, das enfermidades, ó Deus, da nossa alma, Senhor, da nossa tristeza, que muitas das vezes o desânimo que tem assolado os nossos corações diante das circunstâncias, renova nessa noite, traz um renovo, um refrigério na nossa alma. Assim como nós lemos no início, o Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que nos refrigera, é o Senhor que derrama um bálsamo sobre as nossas vidas. E por isso nós clamamos ao Senhor, que essa bênção venha se estender àqueles que não estão presentes, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Pai, que o Evangelho do Senhor venha trazer vida onde não existe mais. Que o Senhor venha trazer um renovo, a unção do Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor esteja movendo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Como muitos irmãos já sabem, nós estamos tendo uma série de mensagens no livro de Romanos, na Epístola de Romanos. Então abre lá no capítulo 3, o pastor Jerry começou, né? Eu comecei, na verdade, no capítulo 1, ele deu sequência no capítulo 2 e hoje nós vamos ler o capítulo 3. Mas antes de ler o capítulo 3, como o pastor mesmo gosta de fazer, nós vamos ler o versículo 28 do capítulo 2, para depois nós entrarmos no capítulo 3. Então, capítulo 2, versículo 28, nós vamos estar lendo. Depois nós vamos estar lendo 3 em diante. Amém? Vamos achar? Capítulo 2, versículo 28. Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. Aí eu vou fazer uma dinâmica que o pastor fez, colocou batismo no lugar de circuncisão, e eu vou colocar aqui também, no lugar de judeu, vou colocar crente. Porque não é crente quem o apenas exteriormente, nem é batismo que é somente na carne. Porém, crente é aquele que o inteiramente, e batismo é o que é de coração, no espírito, não segundo a letra,
e cujo louvor não procede de homem, mas de Deus. Vamos continuar aí a leitura, depois eu vou comentar um pouco. Capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venha vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Praticamos males para que venham os bens? A condenação deles é justa. Amém? Até aí por enquanto. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela liberdade de lermos, pela liberdade de cultuarmos ao Senhor. Venha nos iluminar nesta noite mediante a tua palavra. Pai, que o Senhor nos cubra com a sua graça e com o seu poder, que a paz que excede todo entendimento venha repousar sobre nós, para que tenhamos atenção somente à tua palavra neste momento. Nós sabemos que mesmo com tanta dificuldade, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Receba-nos, ó Deus, em adoração e prepara o nosso coração, porque só o Senhor pode fazer esse milagre. Fazer que a sua palavra nos transforme, fazer que a tua palavra quebra a dureza do nosso coração, trazendo vida, fazendo um milagre em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém? Os gentios e os judeus são culpados diante de Deus. Os que não são crentes e os que são crentes são culpados diante de Deus. Eu vou fazer essa dinâmica porque eu já estou fazendo uma aplicação para nós. Porque o texto específico não está falando de não crentes. Ele está falando dos judeus, aquele povo a quem Deus chamou para se revelar a Ele. Então, os judeus naquele tempo, o que eles faziam? Eles se acomodaram por ser chamado o povo eleito de Deus e confiavam neles mesmos, por serem escolhidos por Deus, que eles tinham um certo privilégio quanto à salvação, quanto ao tratamento de Deus em aplicar a sua justiça. Para eles tinham esse privilégio. Mas nós vamos ver na palavra que não é assim. Aqui que nós lemos que a circuncisão, ou seja, cortar o prepúcio ali como aliança diante de Deus, não tinha significado se eles interiormente não fossem realmente devotos a Deus e obedecessem ao Senhor Deus que os chamou. Da mesma forma como o pastor usou aqui no domingo passado, se o batismo não tem um significado, se você somente desce ali aquele tanque e você não entende o significado, não tem uma nova mudança de vida, ele simplesmente é somente descer as águas e não tem algo que agrega espiritualmente para você. Então, nós precisamos entender, e eu vou me recordar algumas vezes aqui daquela mensagem que a irmã Lúcia tanto brinca, né, irmã Lúcia, sobre, como é que é mesmo? O simpatizante, até eu esqueci, mas o simpatizante e o cristão verdadeiro, o discípulo. E os judeus eram pessoas que eram, chamados por Deus, mas confiavam em sua moralidade, nas suas obras, na prática da lei, ainda que nós sabemos que ninguém pode cumprir a lei, que a lei, como nós já dissemos,
ela foi dada por Deus, e ninguém pode cumprir, nenhum homem pode cumprir a santidade ali que Deus exige. Somente Jesus, sendo Deus homem, pode cumprir. Então eles confiavam, porque eles foram confiados, assim como nós também às vezes confiamos que teremos algum privilégio, porque nós somos ministrados durante os cultos da palavra de Deus, pelo nosso conhecimento da palavra de Deus, como tem alguns irmãos que você conversa com eles sabem a Bíblia de trás para frente, mas não tem vivido a palavra do Senhor, e isso não é suficiente. O conhecimento sem aplicação é falta de sabedoria. E a sabedoria envolve você aplicar aquilo que você aprendeu. Então, os judeus, como o pastor mesmo disse em Romanos capítulo 2, ensinavam, julgavam, mas não julgavam a si mesmos. As práticas que eles condenavam, eles não estavam fazendo. E tinham outros que até aprovavam aquilo que estava de errado que as pessoas estavam fazendo. E por causa disso, o nome de Deus era blasfemado. E por causa disso, por causa de nós não vivermos o Evangelho, por causa de nós termos um discurso e uma outra atitude, o nome de Deus também é blasfemado, o nome de Deus é questionado. Porque olham para nós, assim como as pessoas olhavam para os judeus, com uma moralidade, com uma aparência externa, mas no interior continuava a mesma coisa. Então aqui, eles ensinavam os outros e não viviam. Então aqui eu quero responder algumas perguntas que eu fiz aqui para ficar imaginando. A primeira pergunta: qual é a vantagem então de ser judeu? Qual era a vantagem deles de ser judeu? O que Paulo vai tratar aqui. A segunda pergunta, segunda pergunta não, aí já é uma afirmação. A condenação de Deus é justa. É justa. Terceira afirmação, agora aqui terceira, é uma afirmação. Qual é a vantagem do judeu diante do julgamento de Deus? É a pergunta, na verdade. Qual é a vantagem? Falta uma interrogação. Qual é a vantagem do judeu diante do julgamento de Deus? É que você já entende aí lá no seu inconsciente, na sua consciência, que judeu nós vamos substituir aplicando para crente aqui também. Quarto, ninguém é justificado pela lei, ou seja, ninguém é justificado por obras. E por último, já que ninguém é justificado pela lei ou por obras, como seremos justificados? Eu tenho certeza que alguns irmãos já sabem as respostas dessas perguntas e dessas afirmações, mas é o que nós vamos falar aqui nessa noite, para quem já sabe, reforçar mais aquilo que está aí nos seus ensinamentos, e para quem não sabe, que aprenda e viva em nome de Jesus. Amém. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A primeira pergunta que nós lemos, que está lá no versículo 3, até no capítulo 3, do versículo 1, até o capítulo... capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Então, Paulo começa a responder. Ele fala que a vantagem de ser judeu é muita, porque eles foram o povo escolhido de Deus. Eles receberam a palavra de Deus. Eles foram confiados a oráculos de Deus. E oráculos é aqueles que receberam a palavra específica de Deus. Eles conheceram antes de todos os povos a bondade e a misericórdia de Deus. E qual é a nossa vantagem hoje também? A nossa vantagem, e aqui o que eles se perderam, que não era só um privilégio receber a palavra de Deus, era também uma responsabilidade
responsabilidade. Porque se eu conheço o que devo fazer e o que não devo fazer, e aquilo que eu faço tem que ser de acordo com as Escrituras, eu tenho a responsabilidade de fazer e a responsabilidade de passar da maneira correta. E os judeus se perderam, eles tinham a consciência do que eles tinham esse privilégio, mas se perderam nas suas responsabilidades, em praticar aquilo que Deus ensinou a eles. A entender que a lei era um espelho para mostrar, não para salvá-los, mas para mostrar quão pecador eles eram e dependia da graça de Deus, de alguém que pagasse o preço por eles, e eles não estavam crendo na fé que Paulo pregava. E não só crendo, nós vemos aqui parte do versículo 5, que Paulo vai fazer um tratamento direto com eles, porque eles sabem, tá bom, já que você prega uma fé, então isso é motivo para se pecar, já que, que o seu pecado vai mostrar a santidade de Deus. Então Paulo vai respondendo a eles aqui. Então qual é a nossa vantagem? Nossa vantagem é que o nosso privilégio, que a nossa responsabilidade também, que assim como os judeus foram confiados aos oráculos de Deus, nós somos confiados, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinados na palavra de Deus, mas nós também somos responsáveis. Isso nós não podemos negligenciar. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Nós conhecemos a palavra de Deus, então nós temos que viver a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus fielmente. Então, a vantagem do judeu é que eles foram confiados no oráculo de Deus, foram chamados um povo escolhido, receberam a revelação de Deus primeiro, e hoje nós somos também privilegiados e responsáveis, porque Deus fala conosco através da palavra dele. Aleluia. No versículo 3, nós vamos falar que a condenação agora, uma afirmação, a condenação de Deus. A condenação de Deus, ela é justa, ela não é injusta. Ele não sabia. Não, é justa. Nós vemos lá no capítulo 1 que é indesculpável para todo homem que Deus se revelou por meio da natureza e tudo que foi criado. Versículo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgados. Muitos não creram, muitos foram irresponsáveis, mas isso não quer dizer que Deus falhou, porque Deus é verdadeiro e seja mentiroso o homem. Quando Davi pecou, lá no Salmo de número 51, verso 4, ele vai dizer assim: pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. Existe uma lei para ser cumprida. Se você não cumpriu, a justiça de Deus vem sobre você, é justo. É justo. Às vezes nós queremos romantizar tanto a questão do céu, amenizar a questão do inferno, e nós falamos assim: quem sabe, aquela pessoa vai ser salva, aquela pessoa era tão bonzinha, melhor que muito crente, aquela pessoa fazia obra social, por caridade, por amor, ela vai ser salva. Mas Deus, como diz o pastor no último domingo, vai haver um grande julgamento. E não tem aquele que é privilegiado, não é mesmo? Eu estou 30 anos na igreja, eu fiz. Não, você vai ser julgado da mesma maneira como aquele que não conhecia a palavra de Deus. E pelo contrário, aquele que é muito é dado, muito é cobrado. Então, se você conhecia ele não, vai ser mais cobrado ainda. E você vai estar diante desse julgamento.
e Deus vai aplicar a justiça dele. O inferno não é o diabo, como a gente vê em alguns filmes, né, lá tentando, lá com a faca, tentando. Ele vai ser punido também, porque ele pecou contra o Senhor, e a justiça de Deus vai ser aplicada tanto nele quanto em você, porque aqueles que serão condenados, eles não estão justificados. É como alguém pecou, Adão pecou, todos pecaram, todos têm a natureza pecaminosa. A justiça tem que ser cumprida porque Deus é santo. E só não é aplicada a você porque você é justificado. Quando Deus vai aplicar a sua justiça, Ele vê Jesus. Ele não vê você, Ele vê Jesus. E Deus vai aplicar a sua justiça. E Ele é santo, Ele é justo, como Davi reconheceu. Davi, um homem cheio de erro. Davi, um homem pecador, mas era sincero diante de Deus e reconhecia que se Deus quisesse aplicar a sua justiça, Ele é justo. Então Deus, Ele é justo em aplicar a sua justiça. Todo homem, toda mulher, eles estão em condição de pecado diante de Deus. E não é por obras que eles serão justificados. É por Cristo Jesus. Glória a Deus. E mentiroso seja o homem, e Deus é fiel. Amém. No versículo 5 em diante, aí Paulo já faz a tratativa com aqueles que perseguiam ele, que achavam que Paulo era contra a lei, mas Paulo, na verdade, ele não é contra a lei. Ele vai sempre, o pensamento de Paulo, que a justificação ela não é contrária à lei, mas testemunha da lei. Porque um preço tinha que ser pago. Alguém tinha que pagar, e ele entendia, ele sabia que o preço foi pago por Cristo Jesus. Aí ele começa, mas se a nossa justiça traz nuvem a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como um homem. Certo que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, que sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, o que fazemos, pratiquemos males para que venha? A condenação deles é justa. Por quê? Eram aqueles judeus, eram aqueles que confiavam na lei, achavam que esse evangelho que Paulo pregava é, de certa forma, algo contra a lei. Eles acusavam que Paulo era contra a lei e acusavam que, de certa forma, o evangelho dava uma liberdade para a pessoa pecar. Então Paulo vem falando que Deus é justo e que a condenação desses que dizem esse pensamento ao contrário é justa, por eles pensarem assim. E agora eu quero falar, respondendo aqui, seguindo a sequência. Um dia eu vou ter um ditado, vou dar o pastor assim, passando assim, mas por enquanto fica um caderno mesmo. O pastor Valmir gostava de colocar André? Agora eu posso dedurar ele, não tem problema. Ele gostava de colocar a folha assim entre a Bíblia, Então o pastor, ele tinha um esboço assim e colocava bem discretamente dentro da Bíblia, porque a gente precisa ser norteado, porque às vezes a gente tem a facilidade de se perder. A gente empolga de falar um assunto, esquece de falar outro, mas não que a gente fica preso a isso, mas só para nortear. Qual é a vantagem do judeu diante do julgamento de Deus? Acompanhe aí no versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua há de engano, veneno de víbora está nos lábios.
A boca deles tem cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. E os seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, apesar de termos o privilégio e a responsabilidade de conhecermos a Deus, diante do julgamento de Deus, isso não será levado em conta como uma vantagem. E aí Paulo expõe versículos aqui, parte do Antigo Testamento, para mostrar a condição do homem sem Deus, a condição do homem sem a justificação, sem Cristo. Por mais bonzinho, por mais que o homem seja, não é suficiente para pagar o preço. Não é suficiente. Aí ele fala que então ninguém tem vantagem. Todos estão debaixo do pecado. Adão pecou e todos pecaram. Cristo ressuscitou. Cristo pagou o preço. Em Cristo nós alcançamos a salvação. Por isso recebemos o Espírito de adoção. Somos feitos herdeiros e cordeiros com Cristo. Porque por causa de um homem entrou o pecado, mas por causa de um homem entrou a salvação. Então aqui nós não temos vantagem. E agora eu gostaria que você entrasse comigo num jogo aqui de imaginação. Agora nós estamos no julgamento. Porque o termo justificação é um termo que é usado no julgamento, onde o juiz está pronto a condenar uma pessoa que é culpada. Porque existe uma lei. Olha, existe a lei diz que você tem que fazer isso. A lei diz que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. A lei diz que você tem que guardar o sábado. A lei diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A lei diz que você não pode adulterar. A lei diz isso e isso e você não conseguiu cumprir. E a palavra vai dizer que se você tropeçar em uma vírgula da lei, você tropeçou em toda ela. Aí você está diante de um julgamento onde o juiz é justo, ele não é corrupto como os juízes de hoje, ele é um juiz santo, um Deus santo, o próprio Deus que fez essa lei, que entregou ao homem, se revelou, e agora você está nesse julgamento junto comigo, junto com toda a humanidade. E diante da lei que foi entregue a Moisés, diante da lei, não tem chance para nós. Todos estamos em culpado. Todos estamos em culpa e seremos condenados. E não é uma condenação como você cumpre 30 anos, você tem bom antecedentes e sai antes. Não. É uma condenação de toda a eternidade. E o justificado é o ato de ser declarado justo diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando você for pronto para sair sua sentença, vai daqui, você está condenado. Tem alguém que toma o seu lugar, que já tomou o seu lugar. Por isso nós somos justificados. E nós não temos vantagem, meus irmãos. Você não tem vantagem por estar 15 anos no ministério. Você não tem vantagem por estar presente em todos os cultos. A vantagem, o seu privilégio, a sua responsabilidade é que você está sendo ensinado, que você está servindo ao Senhor. Mas você tem que ter a vida transformada, crer em Jesus e praticar a tua palavra. Senão você está perdendo tempo. Vamos aí no versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei veio o conhecimento do pecado. Quando você está no tribunal, você não pode falar sem a permissão do juiz. Às vezes você nem pode falar, quem vai falar é o advogado.
Você está lá, a lei está te acusando, o juiz está falando, olha aqui, ó, a lei está falando que você não deve fazer, você fez. A lei está falando que você tem que fazer isso e você não fez. Você tem que ficar calado, porque você está errado. Você não pode falar, porque o juiz não permite. Vocês lembram que nós estamos no tribunal? Lembra lá no tribunal, se você já viu filme, se você já foi. Não tem o que argumentar contra o juiz justo. Não tem o que argumentar contra o juiz santo. Você não tem argumento, porque a lei te acusa. Você é miserável, você é pecador. Você não tem vantagem. O juiz, eu quero falar. Não pode. Já é tudo contra você. Ninguém é justificado pela lei. A justificação é mediante Cristo Jesus. Versículo 21. Mas agora a lei se manifestou, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. Precisa fazer algo? Precisa crer em Jesus, arrepender dos seus pecados, mas você não precisa dar nada. Não é você que faz, é Cristo que já fez. É isso que está falando gratuitamente por sua graça. Você não merece, você está no julgamento, você vai ser condenado. Você é ali culpado. Você não merece a justificação. Mas mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. E é uma outra palavra que eu gostaria de falar o significado. Propiciação, vem lá, não sei se vocês lembram da imagem que o pastor Gênero que dá. Vocês tinham que colocar a arca, não colocou, pastor? A arca da aliança, a tampa chamava propiciatório. A tampa, propiciatório. E ali tinha dois querubins, um do lado do outro. Era como se Deus estivesse olhando ali para a lei. E no dia da expiação era aspergido sangue de animais ali, já mostrando que alguém deveria, pagar um preço. O sangue deveria estar ali para que quando Deus olhasse para a lei, Ele não aplicasse a sua ira sobre os pecadores, sobre a humanidade. Então, a propiciação vem de propiciatório, é aplacar a ira de Deus. Porque quando Ele for derramar a sua ira, quando Ele for cobrar daquilo que Ele ensinou, Ele verá o sangue. Esse sangue é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então, quando você estiver pronto lá para ser culpado, condenado, já estiver cabisbaixo, se você crer no Senhor Jesus, Ele vai te justificar. Como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não é que Ele fez vista grossa. Vocês lembram lá que a gente fala que no Antigo Testamento os pecados não eram perdoados, eles eram encobertos, porque não poderia ser perdoado ainda, porque não é um simples sacrifício de animal, não é uma simples entrega de cereais, mas sim o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito que foi feito lá na cruz. Apagou os pecados lá no passado e também hoje Ele perdoa os nossos pecados, porque o sacrifício foi um perfeito, única vez, não precisa ser repetido. O sacrifício de Cristo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está a jactância? Ou em outras versões, onde está o orgulho? Foi todo excluído. Porque lei das obras? Não,
Pelo contrário, pela lei da fé. Aqui ele está falando, judeus, onde que está o orgulho de vocês? É pela lei, pelas obras? Não, pela lei da fé. Pela lei da fé. E aqui eu gostaria de ler algumas coisas interessantes que eu escrevi. Como diz, eu já saí daqui, já fui para lá e já não voltei. Tem algumas coisas que eu gostaria de ler para acrescentar. Sobre a lei, Martinho Lutero vai dizer assim. Martinho Lutero, nós sabemos que foi aquele que começou a reforma protestante. Começou, quando eu falo, o ápice da reforma, que teve a pré-reforma, os após a reforma, que ele foi lá, não creu ali nas indulgências e foi questionar sobre o que estava sendo dito. Ele prega lá as 95 teses na igreja, fala, né, sobre a graça, sobre a fé, e ele fala sobre a lei também. Ele fala assim: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela que mostra o seu pecado, mas para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados em busca da graça e chegar àquele que somente, aquela semente abençoada que ele está falando aqui, Cristo. É como nós já dissemos, você olha para a lei, você vê a clareza do seu pecado. Você vê o quão pecador você é e você precisa da graça de Deus, porque você não consegue cumprir toda a lei. Mas os judeus se esqueceram dessa parte. E a própria lei se referia ao Senhor. O próprio Moisés disse: virá aquele que é maior do que eu. Jesus, pregando lá em João, ele fala: examinais as Escrituras, porque elas falam de mim. Eles esqueceram dessa parte porque confiaram em si mesmos. E às vezes a gente, na nossa moralidade, né, às vezes achar que somos o certo, somos cristãos, confiamos na nossa, que estamos certos, que estamos aquilo, nós nos esquecemos que Cristo é o nosso Salvador, não porque fazemos. Nós fazemos porque somos salvos, não fazemos para ser salvos. Em Cristo Jesus, mediante a fé, esse versículo que eu li aqui, porque a lei exigia a morte, a lei exigia que a dívida do pecado fosse paga, e houve a morte. O sacrifício de Jesus é a justiça de Deus, porque exigia o sacrifício e o pagamento. Pela fé nós confirmamos a lei. O pagamento pelo castigo de morte foi pago em Cristo Jesus. O propósito da lei era mostrar a incapacidade do homem obedecer às exigências da justiça de Deus em levar as pessoas a Cristo. Então, o propósito da lei: eu olho, vejo que sou pecador, mas eu preciso da graça de Deus, eu preciso de algo maior, porque eu não consigo, eu preciso de Cristo. E a lei, a justiça da fé, a lei da fé, ela dá ao cristão a capacidade de obedecer à lei. Vamos ler lá em Romanos 8, versículo 3 e 4. Depois a gente volta. Romanos 8, 3 e 4. Amém? Diz assim: porquanto que fora impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência, o cumprimento da lei em Cristo Jesus, nós podemos alcançar, porque não é nós que fazemos, não é você que vai morrer, não é você que cumpriu toda a lei, mas Cristo Jesus. Por causa disso, nós somos justificados. Amém? Vamos voltar lá no texto para terminar a leitura. Falei igual o pastor Gé, já estou terminando. Mas esse terminando você já sabe, vou fazer igual a ele, já não luta mais aí. Mas é só para acalmar o coração de você.
Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Assim como eu disse aqui, que o sacrifício foi pago. Cristo pagou todo o preço. E não só pagou, como Ele também nos leva a obedecer aos mandamentos. Porque aí nós somos guiados pelo Espírito. Então, só repassando o que nós vimos, ser cristão é conhecer a palavra e ser responsável em praticá-la. Deus, Ele é justo em tudo que Ele faz. Ainda que as pessoas questionem aí fora, será que Deus foi justo nisso? Será que Deus fez isso? Será que Deus é justo? Ninguém tem vantagem nem é justificado por obras. Nós temos o privilégio, a responsabilidade, mas não temos vantagem diante desse grande tribunal. Todos irão passar. Um para receber a condenação e outro para receber ali, como alguns gostam de dizer, a sua coroa. Ninguém é justificado por obras, mas em Cristo mediante a fé. Você tem que ter fé, você tem que crer em Jesus, mas você tem que ter a noção de quão pecador e miserável você é sem Cristo Jesus. Nós temos que, assim como aquele homem que foi ao monte orar, ele entendia que ele era pecador. Hoje nós podemos olhar para os montes, olhar para o alto, porque nós sabemos que Jesus nos fez herdeiros e co-herdeiros com Ele. E diante daquele tribunal, volta lá a sua cena, naquele tribunal, você está pronto para ser condenado, porque a lei exigia o pagamento e você não cumpriu. Aí Jesus mostra as marcas dele no meio do tribunal. Olha aqui, Deus Pai, o juiz, o santo, que é justo em aplicar a sua ira sobre todos aqueles que desobedecem. Aqui estão as minhas marcas. Eu paguei o preço por ele. Eu que justifico. Aí aquele juiz que estava pronto a te declarar culpado, ele fala, você é justo. Porque meu filho te justificou. Agora, saia desse tribunal. Pratique os mandamentos, pratique a palavra de Deus. Porque agora você é guiado por Ele. Pela palavra dele, não segundo a carne. Porque segundo a carne você não consegue alcançar a salvação. Não há nenhuma vantagem em sermos cristãos em relação ao julgamento. Mas o privilégio e a responsabilidade que nós temos é porque nós estamos aqui aprendendo sobre o caráter desse Deus, desse juiz, e quão maravilhosa a obra. Eu estava lá em casa na sexta-feira, olhando, estudando sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente nos esquecemos, nem nos esquecemos, nos acostumamos com a grandeza do Evangelho. Às vezes pessoas deixam de vir no culto por um motivo banal, porque se acostumaram a ouvir o Evangelho, acham que vir aqui, escutar o Amanda já li, mas a gente precisa ser relembrado. Por isso que eu pedi que nas orações que Deus venha nos encher, venha assim, nos alegrar da alegria, venha nos encher de alegria da salvação, porque nós precisamos ser lembrados quão maravilhoso e tão significativo. Às vezes a gente se emociona com tantas coisas banais, mas aquilo que é importante, aquilo que vai nos trazer vida eterna, um amor maior que Cristo cometeu. E às vezes as pessoas, por amor a um time, por amor amar mais as pessoas do que a Deus, deixam isso de lado. Isso é muito triste.
quando você se acostuma, você perde essa intensidade, essa seriedade de que é você estar no tribunal, de que é você ser julgado, de que você ser condenado eternamente se você não praticar a palavra de Deus. Aí nós nos alegramos por quê? Porque nós somos justificados. Não existe maior amor, não existe maior grandeza do que Cristo fez por nós. E nós temos um livro que nos relembra tudo isso. Nós precisamos nos agarrar. E assim, eu fiquei assim, um pouco tão satisfeito assim, na minha alma, tão emocionado, assim, que o seu humor muda, a sua perspectiva de olhar as coisas muda, porque você não olha a intensidade daquele problema, daquela dificuldade, você olha que mesmo com aquilo ali, você sabe que haverá um dia, que haverá um tribunal e você já é declarado justo, você está no processo de santificação, porque você está parecendo mais com o Senhor, porque Ele está te guiando, você não anda mais na carne, mas segundo o Espírito. Você começa a andar mais alegre, andar mais satisfeito, descobre, mas você é pastor, você devia andar assim sempre, irmão. Pastor, nós, às vezes a gente dá uma vacilada. Uma vacilada não fala assim, só em relação de ir lá e pecar, não. É o nosso devocional, a nossa intensidade com o Evangelho, o nosso prazer de fazer as coisas. Quantas vezes a gente vem arrastado, eu vou porque eu tenho que ir, eu vou porque eu tenho que fazer isso ou aquilo. Às vezes isso vai acontecer, mas a gente não pode nos acostumarmos com isso. Deus, eu estou indo por causa disso, porque eu tenho que ir, eu tenho que lá, se eu não for, vai acontecer isso. Mas esperta aquela chama, o amor de servir ao Senhor. Pede ao Senhor que traz na sua memória sempre esse tribunal. Sempre esse tribunal na sua mente. Você vai ver com alegria uma pessoa condenada a ser considerado justo, sabendo que ele merecia ser condenado. Amém? Coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. No domingo que vem nós daremos sequência aí. Romanos capítulo 4. Durante a semana nós teremos aí culto de oração. Irmãos, se não é de conhecimento de todos, a pastora Silvana está um pouco afastada devido à condição de saúde do esposo. Então, assim, além da condição de saúde, deixa ele muito debilitado. Então, às vezes ele não quer vir. Nós sabemos, se você não sabe, se você não ainda percebeu, ele é muito dependente da pastora Silvana. Eles moram praticamente sozinhos, porque 2 filhas são casadas. A uma também não fica em casa devido à sua vida. Então, assim, é a Silvana para tudo. Ele não enxerga, então, no banheiro, para se alimentar. Então, às vezes, pela falta de vigor dele, ele não vem. Então, ela acaba de ficar. Então, ela pediu esse período de afastamento justamente para que a igreja esteja orando, entenda a situação dela, porque é uma situação muito difícil. Mas, acabando esse livro de Gálatas que nós estamos vendo e orando, eu vou pedir ela material, se for possível, se ela já estiver pronta, se ela tiver que fazer nada, eu não vou pedir, mas eu gostaria nas quartas-feiras a gente olhar esses termos, que é comum, e a gente vai falar muito, né, pastor, no livro de Romanos: justificação, propiciação, expiação, termos que a gente escuta na palavra, às vezes a gente não entende o significado do termo. Hoje eu fiz uma forma bem superficial, só para os irmãos entenderem, mas vou trazer de uma forma mais técnica e uma forma superficial também para que você saiba explicar, não fique preso à técnica, mas a gente precisa ter familiaridade com esses termos. Tá? Então, nas quartas-feiras, esteja orando aí também pela pastora Silvana, pela igreja, por esses estudos. Esteja lá orando por aquela pessoa que você, no dia que o pastor pregou, se comprometeu a trazer. Eu chamei o rapaz que eu estou orando para ele, mas ele
está escorregando igual o quiabo, mas eu creio que um dia Deus vai tirar toda a barba que ele tem, mas ele tira do quiabo e frita, aí ele vai vir, em nome de Jesus. Mas não desista, continua orando, continua chamando, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que envie trabalhadores e se dispõe a trabalhar. Pode falar, irmãos. Eu queria pedir oração também para o pastor Edinho, que está internado, né? Pegou de ontem, lá conseguiu ele igual. Aparecida, a senhora Aparecida, ele está lá agora. Sonetinho, né? Vamos estar orando também. O pastor Netinho, a pastora Silvana, vamos incluir toda a igreja. Vamos orar, irmãos, para que Deus venha enviar avivamento, né? Venha enviar pessoas para esse lugar, pessoas sedentas, pessoas que realmente querem largar a vida de pecado. Eu conheci uma pessoa, tem coisa ruim, você não pode pegar, mas algumas coisas a gente pega, a gente aproveita. E a gente não é enviar crentes de outra igreja, enviar pessoas que querem ser transformadas. Pessoas, quando o irmão Edson, às vezes a gente conversa, e quando nós somos crentes, nós vamos cheios de manias, e outros vêm cheios de manias, então é assim, desse jeito e tal. E às vezes a gente não tem disposição, fala a gente mesmo, a gente não tem disposição de mudar. Então que o Senhor envie, se essas pessoas vierem, que elas sejam dispostas a mudar, né, a agregar conosco pessoas que precisam de ouvir o Evangelho, porque o nosso propósito maior nessa terra é pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Amém. Vamos orar pelo missionário também, pelo Leonardo. Amém? Vamos orar, feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor é o nosso